Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da America Academy. Eu sou a Marion, a Marina está aqui conosco, que vai fazer a apresentação, o Alexandre também, que é o nosso aluno aqui da America Academy. Obrigado, Ali, por estar aqui conosco. Pessoal, durante a apresentação, se vocês quiserem, vão mandando pergunta ali no chat, no final a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Vou deixar também no chat o nosso contato. Eu sei que eu já falo com alguns de vocês que estão aí, mas tem o meu telefone ali também. E vão mandando ali as perguntas que a gente vai responder tudo no final, tá bom? Aproveitem então e contem conosco aí para qualquer coisa que vocês precisarem aí do America Academy. Tá bom? Obrigada. Oi, pessoal. Então, obrigada, Marion, pela introdução, né? Então, primeiramente, boa noite, né? É muito bom estar com vocês aqui nesse momento, né? A ideia é que a gente explique um pouquinho do American Academy, como que funciona, né? O passo a passo, como que faz para fazer o processo seletivo, né? E além da gente ter o Alê como nosso representante de aluno, né? A gente sempre fala que é muito importante a gente explicar sobre o American Academy, mas nada melhor do que aluno falando com o aluno, né? Então, Ale, muito obrigada desde já. Acho que a gente vai bater um papo bem bacana. O Ale, ele é vice-presidente do Centro Acadêmico aqui do American Academy também, né? E é muito bacana para ter essa visão do aluno, né? Mas falando, né, um pouquinho, gente, sobre o American Academy, como que funciona, vou fazer essa explicação inicial, tá? E depois a gente bate esse papo com o Ale. Vou só verificar aqui só um pouquinho, gente. Gente, então o que eu gosto de comentar, né? Antes de falar e de compartilhar a tela com vocês para falar sobre o passo a passo, né? O American Academy é um curso da PUC com a Kent State, né? Ele é um curso inédito na América Latina, a gente não tem conhecimento de nenhum outro curso parecido com esse, né? E o que é o American Academy, né? Gente, nada mais do que a gente trouxe um modelo de ensino superior norte-americano aqui para o Brasil, né? Eu gosto de falar um pouquinho, né, da diferença entre o modelo de universidade brasileira e o modelo de universidade americana, né? Qual que é essa grande diferença, né? É que aqui no Brasil, quando você ingressa numa universidade, você ingressa num curso numa universidade, né? Então, se você chega lá no terceiro ano, na terceira série, né? Você tem que escolher né, que curso você vai prestar no vestibular, escolher o que você vai fazer para o resto da tua vida, né? Faz uma prova e ingressa na universidade e sempre tem um foco muito estreito naquela área profissional. Diferente do modelo americano, né? O modelo americano, quando você ingressa primeiro na universidade e depois escolhe o curso. Por quê? Porque os 2 primeiros anos, eles servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar na tua área profissional, né? Esses 2 primeiros anos, você vai ter diversas disciplinas que vai fazer... que vão ser úteis para a tua vida, né? Então, essa é a grande diferença. Eu gosto até, gente, de passar uma curiosidade, né? E entender o porquê que é tão diferente o modelo brasileiro do modelo americano, tá? Essa diferença, ela vem um pouquinho da história, tá? O nosso modelo de universidade, o modelo de universidade brasileira, ela vem da França, logo depois da Revolução Industrial. Por isso que ela é profissionalizante. Você entra naquele curso, naquela universidade, sempre tem um foco muito estreito naquela área profissional. O dos Estados Unidos, ele já vem da Grécia, que eles dizem que antes de você se aprofundar na tua área técnica, você tem que ter uma série de conhecimentos para ser uma pessoa culta, né? Então, eu gosto de contextualizar até para entender, né, o porquê que é tão diferente. O American Academy fez esse ano agora, né, esse semestre, 5 anos, então ele foi lançado em 2018, né? O Alê está no segundo período, né, Alê, do American Academy, entrou no comecinho do ano, Terceiro período. Eu entrei na terceiro metade do ano período. passado, isso. Entrei no terceiro É, período agora. é verdade, nossa, passa super rápido esses 2 anos, Passa muito né? rápido isso. E então é bem bacana até para explicar para vocês como que funciona na prática esse passo a passo do American Academy. Eu vou compartilhar minha tela, gente, aqui, que acho que vai ficar muito mais fácil para vocês visualizarem. Marion, você consegue confirmar para mim se você está visualizando? Sim, já apareceu. Legal. Então, gente, vamos lá. Como que funciona o American Academy na prática, tá? O aluno, desde o primeiro dia de aula, ele vai ser um aluno matriculado tanto na PUC quanto na Kent State. Vai ser aluno das duas universidades simultaneamente,
tá? Tanto da PUC quanto da Kent State. Lembra que eu comentei um pouquinho para vocês, né, que o modelo dos Estados Unidos, ele tem esses 2 anos, primeiro, que servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar na área técnica, né? Esses 2 anos, esse modelo que é super difundido nos Estados Unidos, se chama Liberal Arts Education, né? O Liberal Arts Education, a tradução seria liberdade pelo conhecimento, tá? E como que funciona esses 2 anos? Esses 2 anos, eles são realizados aqui na PUC, em Curitiba, tá? Porém, com todos os professores da Kent State. Então, aqui, gente, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores presenciais para cá, tá? Aqui para Curitiba. Todos os professores, eles são americanos, todas as aulas são em inglês, tá? Como que funcionam as aulas durante esses 2 primeiros anos? As aulas, elas são modulares. Você vai ter uma disciplina por vez, tá? Por quê? Vem um professor dos Estados Unidos, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, tá? Lógico, né, gente? Foi uma forma da gente viabilizar o American Academy, como também de trazer bons professores da Kent State para cá, né? Porque a gente não ia conseguir ficar com 20 professores simultaneamente aqui no Brasil, né? Então, vem o professor, dá aquela disciplina, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor. E o que a gente tem percebido com isso, né? Que nesse formato modular, os alunos estão tendo um aprendizado muito interessante. Por quê? Porque naquele momento você está imerso naquele assunto, você não está dividindo o teu tempo com outras disciplinas. E durante aquele período, né, aquelas 3 ou 4 semanas, você está só vendo aquele assunto. Então, o aprendizado tem sido muito interessante, tá? Como eu comentei aqui, né, todas as aulas são em inglês, professores da Kent State, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais com o Alexandre sobre essa questão dos professores. Os professores todos são da Kent State, todos são americanos? Não necessariamente, por mais que uma grande maioria seja americano, mas nas universidades americanas, eles têm muito comum terem professores de várias nacionalidades, né? Professores de vários lugares do mundo, né? Então, já veio professor italiano, nepalês, da Itália, enfim, do Canadá, enfim, de vários lugares do mundo, tá? E vocês vão perguntar, mas Marina, o que são essas disciplinas que servem como base para qualquer profissão? Eu vou apresentar no próximo slide, né, os exemplos das disciplinas, mas para vocês terem uma ideia, né, gente, essas disciplinas, você vai ter de tudo um pouco, desde micro e macroeconomia, como política, comunicação, empreendedorismo, gerenciamento de conflitos, psicologia. São disciplinas para você primeiro ampliar os teus horizontes, você poder experimentar e também entender um pouquinho sobre a sociedade mundial, como a sociedade mundial está hoje e por que ela está dessa forma, né? Eu sempre gosto, gente, de dar um exemplo, né? Hoje, se você for resolver um problema, né, seja ele qual for, você não pode olhar ele só pelo lado político, não pode só olhar ele pelo lado econômico, você não pode ver ele só pelo lado cultural, você tem que ver ele por diversos ângulos. E essas disciplinas, elas vão proporcionar exatamente isso, você ter essa visão, essa amplitude de visão, para depois você se aprofundar na área técnica, tá? Mas passando no próximo slide, acho que vocês vão entender um pouquinho de como funciona, pegando alguns exemplos, né? Mas essas disciplinas são todas em inglês, com professores que vêm da Kent State, tá? Presencialmente para cá. O que eu acho bacana também comentar, gente? Além das disciplinas, vocês vão ter diversas atividades extracurriculares. O que são as atividades extracurriculares? São oportunidades de você vivenciar um pouco mais as profissões, tá? Como vocês ingressam no American Academy sem necessariamente escolher um curso, são nessas atividades que você vai ter a oportunidade de ter maior conhecimento, né, sobre as áreas profissionais. Vou dar alguns exemplos, gente, então, de algumas atividades. Então, os alunos foram, semana passada, até por sinal, foram na fazenda universitária e foram conhecer mais sobre medicina veterinária, sobre mais agronomia, já foram no laboratório de comunicação, eles foram no laboratório de comunicação e foram fazer um podcast, já foram no laboratório de mecatrônica e foram montar um robô, foram no laboratório de farmácia e foram desenvolver um comprimido. Então, a ideia dessas atividades é bem hands-on, é bem você colocar a mão na massa
porque a gente fala, né, gente, é muito importante saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? E não adianta, qualquer profissão que você escolher vai ter seu lado que é super bacana e vai ter seu lado que não é tão bacana. Então, será que você está sujeita a trabalhar com um lado não tão bacana? Então, essas atividades que vão dar essa oportunidade de você experimentar, né? Outras atividades, gente, a gente faz visitas técnicas a empresas. Então, os alunos do American Academy já foram na RPC, participaram de um programa, né, para conhecer um pouquinho como funcionam. A gente já foi numa fábrica de explosivos de mineradora, né, já fomos nos bastidores do Teatro Guaíra, que a ideia é você também se inserir naquele ambiente e sentir, né, como que você se sente naquele ambiente. E a gente também tem vários bate-papos com profissionais, né? Que a ideia seria mais para uma inspiração, né? Entender aquele profissional aonde está hoje, o que ele está fazendo, qual foi a trajetória de vida dele, né? Para você também poder se inspirar. Então, as atividades extracurriculares dão essa oportunidade de você conhecer um pouco mais, né? As profissões, as áreas de trabalho, né? E começar a pensar, isso é legal, isso não é legal, né? E pensar no que você gosta para você escolher o teu curso de forma mais assertiva, tá? Além das atividades extracurriculares, a gente também tem o Advisor Session. O que é o Advisor Session? São sessões de aconselhamento individual personalizado, tá? Então, vocês vão fazer reuniões periódicas individuais, tá? Aqui, ele é um aconselhamento acadêmico, não é um aconselhamento vocacional, tá? Então, vocês vão chegar e vão falar assim, olha, eu queria fazer, vou dar um exemplo aqui, queria fazer psicologia nos Estados Unidos, né? Então, são nessas reuniões que vão falar, olha, para você fazer psicologia nos Estados Unidos, você precisa cursar isso, isso e isso nos Estados Unidos. Ah, não, quero fazer psicologia na PUC. O que você pode cursar? Então, é uma orientação acadêmica do que você vai fazer depois desses 2 primeiros anos. O que eu acho legal até, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu gosto muito de comentar um pouquinho também dessa diferença do modelo brasileiro para o modelo americano, né? O modelo da grade curricular. Aqui no Brasil, quando você entra num curso, né, você sabe a disciplina do teu primeiro período, do último período, e vai ter que fazer algumas eletivas, né? Você tem uma grade curricular mais fechada. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque lá existe o major, existe o minor, né? O que é isso? O major é como se fosse teu curso de graduação. O que é o minor? É como se fosse uma especialização dentro do teu curso de graduação. Vou dar um exemplo, tá? Tem um aluno nosso que ele tem interesse em fazer marketing voltado para música. Então, ele faz um major, que seria o curso de graduação em marketing, e faz minors em música. Um exemplo aqui, né, gente? O que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil a gente tem uma grade curricular mais fechada, e lá nos Estados Unidos você pode seguir algumas trilhas para concluir aquele curso, né, com major e com minor. Então, o Student Advisor, que é essa pessoa que vai fazer esse acompanhamento, vai te passar todas as possibilidades, vai ter uma conversa, vai falar, você gosta disso, não gosta daquilo, o que você está pensando no teu futuro, vamos desenhar como seria depois desses 2 anos, se você for para os Estados Unidos, se você continuar no Brasil, né? Então, essa orientação já começa desde o começo, né? Para que você saiba o que você vai cursar depois desses 2 anos, tá? No final desses 2 anos, gente, vocês já vão receber o primeiro certificado internacional, tá? Que é o Associate of Science Degree da Kent State. Esse certificado, ele é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele já é considerado um diploma de ensino superior, tá? Aqui no Brasil, gente, a gente não tem nada que equivale. Falando bem grossamente, mas para dar um exemplo, é como se fosse um tecnólogo interdisciplinar, né? Um tecnólogo numa área abrangente, tá? Mas já é um certificado internacional, um diploma internacional válido nos Estados Unidos, tá? Durante esses 2 primeiros anos, gente, vocês vão ter que tomar 2 decisões. Primeiro, qual o curso vocês vão seguir e qual a universidade vocês vão concluir o teu curso, né? Por quê, gente? Porque vocês são alunos da PUC e também alunos da Kent State. Então, vocês podem concluir todos os cursos na PUC, exceto medicina, tá, gente? Para quem tem interesse em medicina, a gente tem o American Academy Health, tá? Que ele dá essa possibilidade, ele segue a mesma base do American Academy, disso que eu estou explicando, tem algumas coisinhas a mais, né?
E se alguém se interessar, manda um WhatsApp para a gente, que a gente vai ter um bate-papo na quinta-feira para falar sobre a American Academy Health, né, com um outro aluno, né, Ale, que é amigo até do Ale, é o Alejandro, que vai estar contando um pouquinho da experiência. Então, quem tiver interesse em medicina, vale super a pena, tá? Então, vamos lá. Então, você pode concluir todos os cursos na PUC, exceto medicina, mais 2 ou 3 anos você recebe o teu diploma da PUC, tá? Ou você pode optar pelas mais de 300 opções de cursos na Kent State, né? Eu falo, se você tem dúvida, você vai ficar com mais dúvidas ainda, né? Porque eles têm mais de 300 cursos, né? O que é bacana? Primeiro, se você optar para ir para Kent State, tá? Você não tem mais nenhum processo seletivo para fazer, porque você já é aluno da Kent State. É como se fosse uma transição de campus. Você está saindo aqui de Curitiba, Brasil, indo para Ohio, nos Estados Unidos, tá? Porque você já é aluno da Kent State. O segundo ponto que eu acho que é bem interessante, gente, é que se você for para Kent State, você não está indo sozinho para uma universidade americana. Por quê? Porque durante esses 2 primeiros anos, você já gerou um vínculo com seus colegas, já fez algumas amizades, e que sim, uma grande parte tem interesse de ir para Kent State, né? Então, você não está indo sozinho para uma universidade americana, né, que tem uma cultura diferente que a gente, querendo ou não, a gente é brasileiro, a gente é latino, é mais próximo, mais fácil fazer amizades, né? O americano, às vezes, é muito reservado, né? Então, você já está saindo aqui com pessoas que você já conhece, que têm a mesma cultura que você, além dos teus veteranos que já estão lá e depois os teus calouros que vão, né? Hoje a gente está com mais de 80 alunos da American Academy lá na Kent State, alguns já se formaram, né? Mas existe essa comunidade, a gente fala que é um pouco da rede de segurança, né? Você tem, perdeu a carteira, ficou doente, e você tem com quem contar, né? E você vai de uma forma um pouco mais estruturada, por quê? Porque durante esses 2 anos, por mais que você esteja aqui na PUC, em Curitiba, né, no Brasil, você já vai conhecer todo o sistema da Kent State, né? Você vai saber como que a universidade funciona, vai ter o contato com os professores, né? Então, você já vai mais preparado para ir para uma universidade americana. E o terceiro e último ponto, né, gente, que se você for para Kent State e fizer um curso que a PUC tenha, existe a possibilidade da dupla diplomação, tá? Por que eu falo que existe a possibilidade, né? Você pode receber o diploma da Kent State, um diploma americano e poder atuar nos Estados Unidos, e o diploma brasileiro da PUC e poder atuar no Brasil, né? Então, primeiro, né, o curso precisa ter nas 2 universidades, tá? Segundo, né, essa dupla diplomação, ela pode ser automática ou não. O que acontece? Lembra que eu comentei com vocês dos 2 modelos de grade curricular, que aqui no Brasil a gente tem uma grade curricular mais fechada, e lá nos Estados Unidos você pode fazer algumas trilhas, né? Então, o que acontece, gente? O Student Advisor, que vai fazer aquela reunião com você desde do primeiro dia, né, quando você ingressar no American Academy, ele vai falar, olha, para você ter a dupla diplomação, você vai precisar cursar essa linha aqui, né? Essas disciplinas, né? Se você não cursar, não tem problema. Mas talvez você vai precisar fazer os créditos aqui na PUC, né? Para concluir a grade curricular da PUC. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, tá, gente? Por exemplo, o curso de arquitetura. O curso de arquitetura na Kent State é a arquitetura. O curso de arquitetura na PUC é arquitetura e urbanismo, tá? Então, os alunos que estão indo para Kent State fazer arquitetura, eles vão precisar fazer os créditos de urbanismo aqui na PUC para complementar a grade curricular e terem os 2 diplomas, tá? Então, tudo isso, gente, é orientado, né, de acordo com as suas escolhas, né, com a tua trajetória que você escolheu lá na Kent State, tá? Isso vai ser orientado. O que você precisa cursar, o que vai dar equivalência aqui para a PUC, né? Porque tudo que você fizer na Kent State, a PUC dá equivalência, e dependendo da grade curricular da PUC, você vai precisar complementar com mais alguns créditos, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante falar, né, gente? Existem 5 cursos nos Estados Unidos que são diferentes do que aqui na PUC, do que aqui no Brasil, né? Que é o curso de medicina, medicina veterinária, farmácia, odonto e direito. Esses 5 cursos nos Estados Unidos, eles são considerados cursos de pós-graduação e não de graduação, tá? Dá para cursar? Dá, mas eles têm um caminho um pouquinho diferente. Vou dar o exemplo de medicina, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como que funciona a medicina, né, nos Estados Unidos? Você faz os 2 anos do American Academy, vai para Kent State, você vai ter que fazer lá o pre-med. O que seria o pre-med? Seria
um curso de biologia bioquímica, tá? É como se fosse um preparatório para medicina, tá? Então, você vai para Kent State, faz mais 2 anos do pre-med. Daí, sim, você vai precisar fazer uma prova nacional lá nos Estados Unidos, e daí aplicar para uma medical school, que daí são mais 4 anos, tá? Então, total medicina nos Estados Unidos são 8 anos, diferentes do que aqui no Brasil, que são 6, né? A mesma coisa acontece com direito, né? As leis brasileiras, as leis americanas são totalmente diferentes, né? Então, aí é uma questão, né, para verificar onde você quer atuar, tá? E também é considerado um curso de pós-graduação nos Estados Unidos, tá? Gente, se vocês quiserem saber sobre algum curso específico, Marina queria saber como funciona a administração, queria saber como que funciona a engenharia, manda para a gente o WhatsApp que a gente pode marcar, já vou falar desde já, marcar uma reunião para falar exatamente sobre esses cursos, para poder esclarecer mais as dúvidas de vocês, tá? Gente, falando um pouquinho sobre processo seletivo, como que faz para entrar no American Academy, tá? Então, o processo seletivo, ele segue o modelo norte-americano, tá? Então, ele não tem vestibular, ele não tem Enem, tá? O processo seletivo no modelo norte-americano, você é avaliado como uma pessoa como um todo, e não só como uma prova, né? Não só como um vestibular. Então, o que que a gente precisa? A gente vai precisar primeiro do teu histórico escolar do ensino médio. O que que a gente faz com o teu histórico escolar do ensino médio? A gente pega as tuas notas brasileiras e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Lembrando, nota brasileira vai de 0 a 10, a nota americana vai de 0 a 4, tá? A gente faz uma média ponderada entre nota versus carga horária e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, que aqui no Brasil, gente, seria mais ou menos uma média de 7,5, porque português e matemática tem um peso maior do que educação física, tá? Então, você encaminha, a gente faz essa análise, né? Faz essa conversão das notas. Depois, gente, você vai precisar escrever um pouquinho da tua uma carta de motivação. O que é essa carta de motivação, gente? A carta de motivação, o objetivo da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem é o candidato, tá? Então, você vai escrever um pouquinho sobre a tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, se fez algum programa de voluntariado, vai falar um pouquinho dos teus sonhos, das suas paixões, e o que o American Academy poderia ajudar na tua vida, tá? Você vai escrever essa carta, essa carta, ela precisa ser escrita em português, pode ser digitada, tá? E ela também precisa ser traduzida para o inglês, tá? Mesmo conteúdo. Por quê, gente? Todo o processo do American Academy, ele é realizado pela PUC, mas é analisado pela Kent State também, tá? Então, a carta de português fica com a PUC e a de inglês a gente encaminha para a Kent State, tá? Depois, a gente precisa de um exame de proficiência em inglês, né? Como eu comentei com vocês, o exame de proficiência em inglês, todas as aulas são em inglês, né? E o exame de proficiência em inglês, ele também é uma legislação americana, que diz que um aluno internacional, para se matricular numa universidade americana, ele precisa de um exame de proficiência em inglês, tá? A gente aceita o TOEFL, o IBT, tá? O IELTS, o PTE e o Duolingo Test, tá? Cada um tem um score, gente, mas a escala é diferente, tá? Qual que seria o nível do inglês? Seria do intermediário alto para um avançado, tá? Você conseguir ter o entendimento, a escrita e a fala, tá? Não precisa ser fluente, né? Mas você precisa ter um domínio do inglês, tá? Algumas escolas de inglês, eles aplicam o TOEFL ITP, tá? Muita gente me pergunta isso. O TOEFL ITP, ele não é aceito, porque ele não tem o speaking. Então, se você fez algum TOEFL, enfim, que tem a nota 500 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, ele, infelizmente, ele não é aceito, tá? O do Cambridge também não é aceito. O Cambridge tem o IELTS, que é o único aceito, tem algumas pessoas que fazem o Cambridge, mas porque o Cambridge não tem validade. Todos esses exames, eles têm validade de 2 anos, tá? Para quem não fez exame, né, não fez nenhum, não tem problema, pode fazer, tá? Qual que a gente sugere? A gente sugere só porque ele é o mais barato e o mais rápido, tá? É o Duolingo Test, tá? A gente sugere porque ele estava saindo $49, eu acho que ele subiu para $53, se não me engano. Então, ele é o mais barato de todos. O TOEFL IBT, eu acho que está saindo mais ou menos, gente,
uns 200, 300 dólares, tá? O Duolingo Teste, ele tem um simulado gratuito para você fazer no site, tá? E o resultado sai em 2 dias. Ele é feito online, ele tem várias regrinhas, tá? Para seguir, mas é só por isso que a gente sugere, tá? Só pelo fato da facilidade de ser o mais barato de todos, tá? Entregando esses 3 documentos, gente, a gente vai marcar uma entrevista presencial por videochamada. A entrevista é feita com o diretor do American Academy, que é o professor Paulo, tá? O professor Paulo, ele foi o criador do American Academy, né? Ele era vice-reitor na PUC na época, ele foi 7 anos vice-reitor da PUC, né? Depois que saiu o American Academy, ele saiu da vice-reitoria para tocar o American Academy, né? O Ale pode falar, mas ele é bem tranquilo, né, Ale? A entrevista é bem tranquilo, bem de boa. A ideia da entrevista, gente, é muito com base na carta de motivação, tá? Ela é em português, tá? Porque o que vai medir teu inglês é o exame de proficiência, tá? E é mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, tá? Fez todo o processo, tá? A gente vai encaminhar todo o teu processo para a Kent State, eles vão analisar. Em uns 10 dias, mais ou menos, a gente já tem a resposta, tá? Se você for aprovado, você vai receber uma carta de aceite do American Academy, convidando para se matricular tanto na PUC quanto na Kent State, tá? O processo seletivo para 2024, né, para fevereiro de 2024 já está aberto, tá? Lembrando, né, o processo seletivo, ele não tem, como ele não tem um vestibular, um Enem, ele está aberto até o término das vagas. Acabou as vagas, acabou o processo seletivo, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Quem tem interesse, começa o quanto antes, porque agora, final do ano, gente, a gente tem um volume bem grande de inscrições, né? Até por ser uma coisa cultural nossa de vestibular ser nessa época, tá? Daí você vai perguntar, Marina, mas eu tô cursando o 3º ano, como que eu vou fazer, né? Porque eu não tenho meu histórico escolar completo do ensino médio. Não tem problema, tá, gente? Nesse momento, você manda o histórico do 1º e do 2º ano e a primeiro semestre do 3º, encaminha para a gente vai fazer esse cálculo, né? Essa análise, faz todo o processo seletivo e se você for aprovado, você vai receber uma carta de aceite do American Academy, né, condicionada a manter as notas do ensino médio, tá? Então, é muito legal, gente, para quem está no 3º ou no 2º, enfim, gente, as notas são super importantes. Às vezes você chega no 3º e está mais preocupado com o vestibular. Nesse modelo, as notas do ensino médio são super importantes, tá? Tranquilo. Gente, aqui que eu acho que é bem bacana, né? Aqui o Ale vai poder comentar um pouquinho, mas esses 2 anos passam voando, né? Às vezes você fala que é 2 anos. E durante esses 2 anos, vocês têm 2 possibilidades de experiência internacional, né? Lembra que eu comentei para vocês que as disciplinas, elas são modulares? Você tem uma disciplina por vez? Então, gente, sempre a disciplina do mês de junho, ela é ofertada aqui em Curitiba, aqui na PUC, e também no campus, a Kent State, ela tem um campus menor, né, em Florença, na Itália. Então, você tem essa possibilidade, né, da disciplina de junho você fazer aqui em Curitiba ou ir para Florença, na Itália, fazer a disciplina em inglês, né, mas ter essa oportunidade de passar 3 a 4 semanas lá, né, ter essa experiência no outro continente. O Ale foi esse ano, né, depois ele vai explicar para a gente um pouquinho dessa experiência que ele teve, né? A disciplina do ano passado foi astronomia, desse ano foi empreendedorismo, né? Então é muito bacana porque você está indo para um outro continente. Lógico, gente, vai ter os custos, né, do aéreo, da hospedagem, da alimentação, mas o valor da disciplina, ele não é cobrado, né? Porque você já tem o valor da mensalidade aqui, né? Então você tem essa experiência. E todo mês de julho, gente, a gente oferta um Summer Course lá na Kent State, né? Às vezes você está na dúvida se você vai continuar, depois dos 2 anos, você vai para Kent State ou vai continuar na PUC. Então, a gente oferta esse Summer Course, né? Esse ano, sempre no mês de julho, esse ano foi um curso sobre liderança, né? Que a ideia é você ter essa vivência, ficar nos dormitórios, né? E ter essa experiência, né? Às vezes você definiu ficar aqui na PUC, mas você quer ter essa experiência numa universidade americana ou está na dúvida, você tem essa possibilidade, tá? Gente, falando um pouquinho da Kent State, então a Kent State, ela fica em Ohio, tá? Em Ohio, na cidade de Kent, tá? A cidade de Kent está aqui, ela fica a cerca de
40 minutos de voo de Nova York, 7 horas de carro mais ou menos, cerca de 40 minutos de carro de Cleveland, que é uma grande cidade americana, né? A cidade de Kent é uma cidade universitária, então a universidade é praticamente a cidade, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a população da cidade de Kent são de 28 mil residentes, tá? E a universidade tem mais de 40 mil alunos, então eu tenho mais aluno do que residentes na cidade. Por quê? Porque muitos alunos também residem nas cidades em torno, tá? Hoje, para você atravessar o campus da Kent State em linha reta, a pé, você demora cerca de 1 hora. Você tem, por exemplo, 4 Starbucks lá dentro, você tem estádio de futebol, pista de patinação no gelo, você tem aeroporto, porque eles têm engenharia aeroespacial, você tem todos os dormitórios, você tem um prédio policial, tem um hospital, enfim, é bem um campus de universidade americana, tá? E o que eu gosto de comentar também, gente, é que a Kent State, ela é uma universidade focada para pesquisa, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O cristal líquido, que a gente está conversando agora pelo computador, foi criado, foi desenvolvido na Kent State, entre o curso de Física e Química. Eles têm o Instituto do Cristal Líquido lá. Mas só para ter uma ideia, né? Um pouquinho sobre a pesquisa. Como vocês podem ver aqui, gente, no vídeo, é uma cidade super arborizada, é uma cidade super gostosa, né? A universidade é praticamente cidade. O downtown da cidade de Kent, ela é mais ou menos 6 quadras quadradas, né? Então, uma cidade muito pequena, mas ao mesmo tempo, gente, você está muito perto de Cleveland, que é uma grande cidade americana, tá? Gente, falando um pouquinho de valores agora, né? Gente, as universidades americanas, elas são consideradas as melhores do mundo, né? Se você for pegar o ranking das 200 melhores universidades do mundo, 150 estão concentradas nos Estados Unidos, então é o modelo de ensino de maior sucesso do mundo, porém são as mais caras do mundo também, né? Então, o que a gente trouxe? A gente tentou trazer um pouquinho da realidade brasileira, tá? Para o American Academy. Então, gente, hoje todos os alunos que entram no American Academy, eles já têm uma bolsa, um desconto. Hoje está dando mais ou menos 8, 9 mil dólares anuais, tá? De desconto. Então, se você fosse direto para Kent State, você estaria pagando esse valor anual mais caro. E a outra realidade que a gente trouxe, gente, foi de mensalidade, de parcelamento, que nos Estados Unidos não existe, né? Lá, normalmente, você tem que pagar a anuidade ou a semestralidade antecipada. Então, a gente também trouxe essa realidade de mensalidade, tá? Como que ficam os valores, tá? Então, os teus 2 primeiros anos, o teu contrato financeiro é com a PUC, então o valor é em real, não tem variação do dólar, tá? Ele vai ter reajuste anual como qualquer outro curso, tá? Hoje o valor tá 5.900, tá? Para os 2 primeiros anos. A partir do 3º ano, você optou para ir para Kent State, a mensalidade lá fica em torno de 1.200 dólares até 18 créditos. O que é 18 créditos, gente? É uma grade cheia, para você concluir 95% dos cursos da Kent State em mais 2 ou 3 anos, tá? É que lá é um pouquinho diferente daqui. Você não se matricula no curso, você se matricula nas disciplinas, né? Hoje, os alunos que estão lá, eles estão cursando mais ou menos, gente, a maioria 16 créditos, porque 18 já é uma grade cheia, né? E de 12 créditos a 18 é esse valor, tá? De 1.200 dólares para você concluir 95% dos cursos da Kent State em mais 2 ou 3 anos. No 3º ano, optou para ficar na PUC, daí o valor segue do curso escolhido. Então eu quero fazer administração, segue o valor do curso de administração. Eu quero fazer psicologia, segue o valor do curso de psicologia, tá? Para finalizar, aqui eu vou deixar meus contatos, tá, gente? Os nossos contatos. A Marion também já colocou no chat ali. Gente, é a gente mesmo que conversa no WhatsApp, tá? Não é nenhum robô, eu gosto de dizer isso, né? Então, contem com a gente, né? E só para acrescentar um pouquinho, né, o que eu falei, que acho que talvez tenha muita gente com dúvida, antes da gente bater um papo com o Alê, é que eu passei um pouquinho dos valores das mensalidades, né? Se você optar para ir para Kent State, né, você vai ter ainda o valor do custo de vida lá na Kent State, né, que seria o dormitório, a alimentação. Então, falando um pouquinho desses valores, né, se você for para Kent State, você vai ter 2 opções de moradia, tá? Você vai poder morar dentro do campus ou você vai poder morar fora do campus, tá? Se você fosse direto para Kent State, você seria obrigado a morar o 1º ano dentro do campus. Como você está indo no 3º ano, você não tem essa obrigatoriedade. Porque, às vezes, morar dentro do campus
pode sair um pouco mais caro do que morar fora do campus, tá? Dando uma média de valor para vocês, né? Morar dentro do campus, gente, a Kent State tem diversos dormitórios, né? Então, eles têm dormitório individual, dormitório até 4 pessoas, pacote com alimentação, pacote sem alimentação, enfim. Os valores variam em torno de 10 a 14 mil dólares anuais, tá? Parcelados também, tá, gente? Morar fora do campus pode ser mais barato. Por quê? Porque daí você tá dividindo um apartamento, tá comprando comida no Walmart, enfim, né? E às vezes morar fora do campus é atravessar uma rua, né? Então, esses valores podem cair até uns 7 mil dólares anuais, tá? O que eu acho legal comentar? Se você for para Kent State, você vai com visto de estudante, que é o F1. O F1, ele permite que você trabalhe nos Estados Unidos, ele permite, tá, gente? Desde que seja até 20 horas semanais dentro do campus, tá? O campus é praticamente uma cidade, né? Então, você pode trabalhar desde um laboratório, como num escritório, como numa agência escola, como numa cafeteria, tá? Eles pagam cerca de 9 dólares a hora, que isso daria mais ou menos uns 700, 800 dólares por mês, que já te ajudaria a custear lá, né? Muitos alunos nossos, né, que estão lá na Kent State, estão trabalhando e estão conseguindo se custear com o valor do trabalho, né? Então, só para vocês conseguirem, né, fazer esse planejamento. Antes de ir para as perguntas, gente, deixa eu conversar um pouquinho com a Lê. A Lê, conta aí um pouquinho para a gente, divide, né? Como que você soube, você não era de Curitiba, conta um pouquinho da tua história, como que você soube do American Academy, por que você resolveu fazer? Primeiramente, boa noite, é muito legal estar aqui, agradeço o convite de vocês. E cada um tem uma experiência diferente, eu já conversei com meus amigos sobre isso, sobre como cada um descobriu o American Academy. E no meu modo foi um pouco diferente, porque eu estava fazendo intercâmbio para os Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos quando eu apliquei para o American Academy, então foi um pouco diferente do modo como eles aplicaram, mas foi super tranquilo, sabe? Eu fiquei sabendo por causa que uma amiga minha, que também estava no intercâmbio, estava em dúvida entre o American Academy e outro curso, sabe? E eu acabei escutando o nome da American Academy, fui atrás, pesquisei, joguei ideia para meus pais adoraram, eles foram atrás também para pesquisar, porque querendo ou não é um curso bem diferente, é um curso que não tem em lugar nenhum outro lugar no Brasil, sabe? Então é bem único, é uma coisa que eu gosto de firmar bastante, que tá aqui hoje é uma experiência única, sabe? Então eu fui atrás, vi bastante vídeo, entrei no site, entrei em contato com vocês. Vocês foram excelentes por WhatsApp, me respondiam toda hora. Eu tinha muita pergunta para fazer, porque era uma novidade na minha vida. E mesmo lá no intercâmbio, eu decidi que eu queria voltar para os Estados Unidos, sabe? Então eu vi a oportunidade da American Academy de poder vir para o Brasil, fazer 2 anos aqui na PUC Paraná. E eu não sou de Curitiba, não sou do Paraná, então esse é outro tópico que a gente vai poder cobrir sobre. Mas eu queria voltar para o Brasil, fazer os 2 anos aqui na PUC Paraná, para depois ir para Kent State, para ter uma oportunidade de continuar vivendo minha vida americana, que é um sonho, sabe? É um sonho para muita gente e é uma experiência muito legal. Então, o meu processo de para aplicar foi super tranquilo, sabe? Eu sentei com meus pais, eu não estava presencialmente com eles, mas a gente estava em ligação. Eles me ajudaram a escrever a carta. A carta é uma coisa bem simples, é para você ser honesto sobre você mesmo, falar sobre os seus gostos, sobre os seus interesses, como é que é a tua rotina, o que que você gosta de fazer e o porquê que você quer ingressar na American Academy. E o meu motivo principal foi porque um dos meus maiores sonhos é conseguir me manter nos Estados Unidos, não só para a faculdade, mas esse é o primeiro passo. Por isso que eu fui atrás da American Academy. Mas não só como um primeiro passo, mas como prosseguir carreira lá e prosseguir vida lá. Então, o American Academy ele te dá essa opção de braços abertos, no qual você se inscreve para o American e automaticamente já é aluno da Kent State. Então, você não precisa fazer nenhuma outra prova, nada. E tem a escolha também de ficar na PUC Paraná, obviamente, mas essa oportunidade quente é uma oportunidade que, para quem gosta e para quem realmente tem um sonho, não tem como deixar passar, né? E a entrevista com o Paulo também foi super tranquila, a minha foi online, porque eu estava lá nos Estados Unidos e ele estava aqui, e eu estava super nervoso, eu até anotei uma folhinha assim das coisas que eu precisava falar, o que eu precisava lembrar, coloquei uma camiseta social, e na hora que o Paulo me atendeu, ele deu risada, falou, cara, fica super tranquilo, é só um bate-papo mesmo para a gente se conhecer um pouco melhor, para eu ver o teu nível de inglês, que a gente falou umas 2, 3 frasezinhas, para saber um pouco mais sobre quem eu era, sobre como é que tinha sido a minha carta de aplicação e tudo mais. Então foi uma conversa super tranquila. O Paulo é um cara super gente boa, não precisa ter medo dele, por mais que ele seja presidente nem nada, não precisa ter medo do Paulo.
sempre quando a gente encontra ele no corredor, a gente para conversar e tem até dá para explicar depois o café da manhã com o Paulo, que é uma coisa bem legal que a American implementou nesse último semestre. Então, foi super tranquilo, super legal. E é muito bom estar aqui para poder tirar a dúvida de todos vocês e que vocês se sintam em casa, para que a gente possa ter aula junto semana que vem. Legal, Ale. E me conta um pouquinho, como que está sendo essa experiência, né? Você teve essa experiência, né? Fez um intercâmbio nos Estados Unidos e agora você está aqui no Brasil, mas com professores americanos. Como que você se sente, né? Como que você acha? Você tem essa interação com os professores? Conta pra gente aí um pouquinho como que funciona esse teu dia a dia e o que que você está tirando desse momento, né? Uhum. É uma experiência que eu digo assim, uma experiência única. Como você citou, os professores ele vêm da Kent State, mas eu vou te falar que a maioria, eu digo que mais de 50% não é americano. A gente teve professor de diversos lugares do mundo, sabe? E isso é uma troca de experiência muito legal. E eu no começo eu tinha medo por causa do inglês, tinha que ser fluente, não tinha que ser fluente. Obviamente você tem que ter um nível intermediário para alto, porque os professores só falam a língua inglesa, sabe? E as aulas são 100% em inglês, os assignments, as tarefas. Mas dentro, vivendo a American Academy diariamente, você consegue aprimorar o seu inglês muito mais. Isso é uma coisa que me tranquilizou muito com o tempo. Sabe que na primeira semana foi um pouquinho difícil, porque na rotina você não está acostumado, sabe? Mas depois você foi pegando com o tempo, e os professores eles entendem que o inglês não é a sua língua, não é a sua língua materna, sabe? Não é a sua primeira língua. Então eles são super receptíveis, eles entendem completamente que eles precisam falar um pouco mais devagar, eu preciso explicar duas vezes. É super legal. E os professores, eles são sempre de braços abertos pra gente, sabe? Porque os professores, eles também, eles estão fora da zona de conforto deles. Eles não estão em casa. Então, eles estão visitando um país diferente, um qual tem uma cultura completamente diferente da deles, seja Estados Unidos ou seja Europa. A gente sabe que é uma cultura bem diferente. Então, eles são super receptivos, assim, em relação a querer aprender a nossa cultura. E eu e meus amigos, a gente já chamou vários professores para ir em barzinho, para ir em jogo do Atlético, para ir em jogo do Coxa, sabe? Para visitar o parque no domingo à tarde, a gente já foi ver vários professores no Barigui. Então, é uma troca de experiência e você acaba criando um vínculo que eu digo de fora de sala de aula, quase como se fosse uma amizade, sabe? E é uma coisa muito legal, porque eles te respeitam muito, você respeita eles muito, e a troca, e a interação e a troca de experiência de cultura é uma coisa que você só tem se for na American Academy, sabe? Isso é muito legal mesmo. E é muito legal, né, Ale? Porque assim, a maior parte, acho que, sei lá, 95, 98% dos professores nunca vieram para o Brasil antes, né? É Exatamente. a primeira vez que eles estão vindo, então eles têm muito essa curiosidade e tem essa troca, né, entre o aluno com o professor. É isso mesmo, né? Que bacana. Ale, o Kevin está perguntando para a gente sobre, eu quero que você responda essa. Como funciona o calendário? Eu acho que vamos falar um pouquinho sobre o calendário e o horário das aulas. Você quer responder essa, Ale? Perfeito, posso responder sem problema nenhum. O calendário é um pouco diferente do calendário dos outros cursos da PUC, porque o nosso calendário ele é no período integral. Então a gente começa nossas aulas às 9 da manhã e acabam elas às 2:30, 3 horas da tarde. Depende muito da aula, de como o professor maneja a aula. Mas é um horário super tranquilo, é super bom, porque na aula da manhã a gente tem aula das 9 às 10:30. É uma aula no qual o professor ele usa bastante o quadro, ele usa bastante PowerPoint, ele é muito bom explicando. Então a gente tem aula das 9 às 10:30, e das 10:30 ao meio-dia a gente tem uma coisa chamada study table. O study table é muito legal, porque é 1 hora e meia no qual o professor ele fica sentado e a gente faz os exercícios que ele passa nessa aula anterior que a gente teve no período da manhã, e qualquer pergunta que você tenha, você vai até ele, você faz essa pergunta, ele explica para todo mundo, sabe? Porque a sua pergunta pode ser a pergunta dos outros também. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Então a gente tem até o study table das 10:30 ao meio-dia. Aí a gente tem 1 hora e meia de intervalo para almoçar, e tem muitos lugares para almoçar, tanto na PUC quanto perto da PUC, sabe? Isso é bem divertido. E depois a gente volta para a PUC, para a sala de aula, a 1:30. A gente tem mais 1 hora ou 1 hora e meia, depende muito do professor, se a matéria é um pouco mais longa ou não. Mas por volta de 1 hora, 1 hora e meia, da 1:30 até as 3, a gente tem aula no período da tarde. Legal, né? E tem algumas disciplinas, né? O College Writing, principalmente, tem algumas disciplinas que vão até as 5, né? Isso, As aulas iniciam, né, de fevereiro a final de junho, começo de julho, né? Depois volta finalzinho de julho até novembro. É um calendário um pouquinho diferente da PUC, mas segue o modelo americano. Aí é sim, isso. né? Se você, quando for para Kent State, daí segue o modelo americano, né? Que daí você tem o summer ali, maio, junho, julho, segue o modelo americano. Mas aqui é o calendário brasileiro.
Eu acho que é legal, né, Ale, comentar, né? O American Academy é um curso inédito na América Latina, né? A gente não tem conhecimento de nenhum outro curso, né? E com isso a gente tem cerca de 40% dos alunos como você, né? Que são de fora de Curitiba, né? Então, além da troca cultural com os professores, a gente tem uma troca cultural dentro da sala de aula com os nossos colegas, né? A gente tem alunos de Manaus, Maranhão, Exatamente. Rio, São Paulo. Conta aí pra gente como que está sendo essa tua experiência. Foi fácil para fazer amizades? Como que tá essa rede de networking, né? Porque você já começa fazendo esse network. Como que tá sendo para você isso? Então, isso para mim foi uma experiência muito diferente, porque eu morei até na casa dos meus pais até meus 17 anos, depois fui para intercâmbio, e logo quando eu estava voltando do intercâmbio, eu já tive notícia que eu passei na American Academy e que eu já ia ter que vir para Curitiba, aqui no Paraná, para começar a faculdade, porque eu voltei em junho, a aula já começava em finalzinho de julho, comecinho de agosto. Então, isso já foi um choque de realidade para mim por eu ter que morar sozinho, sabe? No qual eu sou de Itajaí, Santa Catarina, que dá umas 3 horas e meia aqui de Curitiba. Então, vir para cá e ter a oportunidade de morar sozinho, como eu tenho vários outros amigos que também moram sozinho, ou até dividem apartamento com pessoas que você conhece na faculdade, no qual isso é muito legal, sabe? Mas ter essa diferença e esse choque cultural, não só entre você e o professor, como entre você e seus amigos, é uma coisa assim tão diferente e tão legal, porque você aprende tanto. Sabe, às vezes nem tentando, mas cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião e vocês acabam conversando e trocando essa cultura e trocando essa ideia que é uma coisa que você acaba aprendendo muito e tenho certeza que as outras pessoas ao redor também acabam aprendendo, sabe? Porque eu sou de Itajaí, a gente tem amigo de São Paulo, tem amigo de Roraima, sabe? Tem amigo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de todos os lugares do Brasil. Então, isso é realmente uma cultura, são culturas completamente diferentes uma da outra, no qual a gente se reúne dentro de uma sala de aula, sabe? Que também a sala de aula é misturada entre calouros e veteranos. Tem gente de 17 anos, como tem gente de 23, 25, 30, no qual isso eu acho muito legal, porque não tem só o choque cultural, mas também tem o choque, a diferença de idade, de maturidade e tudo mais. Então isso é uma convivência muito legal. E a gente aprende muito em relação a isso. Então, para mim foi impactante no começo, mas para fazer amizade é muito tranquilo. A galera da PUC é muito receptiva, sabe? Não só os alunos, como os professores, o staff, quem trabalha lá. Eles estão sempre de braços abertos para tentar ajudar a gente, para a gente se sentir o mais em casa possível, sabe? E desde o começo, desde o primeiro dia da nossa integração, eu já fiz um grupo de amigos, que é o grupo de amigos que eu tenho até hoje, mas também tem vários outros amigos espalhados ali pelo curso, no qual a gente sempre que se esbarra acaba conversando e sai, marca de fazer alguma coisa, sabe? Então é muito legal mesmo. Que legal. E Ale, o que que você poderia dar de conselho para quem está pensando, né, em fazer a American Academy ou está em dúvida, né? Qual era a tua expectativa? O que que você está sentindo? Uhum. Se isso agregou para a tua vida, né? Então, passar um pouco dessa mensagem. O que que você acha que o American Academy está fazendo na tua vida, né? Perfeito. Eu acho que o American Academy ele foi uma decisão muito certa na minha vida, sabe? Porque eu tava voltando dos Estados Unidos, mas não sou eu com meus amigos também, como a gente já conversou anteriormente. Um dos principais pontos fortes da American Academy é você conseguir entrar sem ter que escolher o seu curso logo inicial, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que tem que deixar muito em ênfase, porque eu sou uma experiência própria no qual eu entrei no curso sem saber o que eu realmente queria cursar, sabe? Então eu tenho esses 2 anos aqui na PUC Paraná para poder ter diversas matérias, como funciona o Liberal Arts, e poder decidir ou daqui 2 anos continuando aqui na PUC Paraná, ou daqui 2 anos indo para Kent State. Então, para mim, isso foi uma coisa muito legal, sabe? Eu poder ter mais uma vivência de todas essas matérias, sabe? Para poder conhecer um pouquinho mais cada curso e cada caminho sobre onde eu queria seguir. E o outro ponto também que eu acho muito legal é você poder escolher, como você explicou, o major e o minor nos Estados Unidos, da Kent State. Isso eu acho que é uma coisa muito forte, porque eu sou apaixonado por duas matérias que são completamente diferentes, sabe? E hoje, depois de 1 ano e meio na American Academy, eu decidi o que eu quero fazer. Eu quero seguir o caminho de empreendedorismo, que vai ser o meu major, mas como eu também gosto muito da parte de saúde pública, que são coisas completamente diferentes, mas indo para Kent State eu vou conseguir poder fazer o meu major em empreendedorismo e meu minor em saúde pública, eu vou poder juntar os dois. E quem sabe no futuro, continuando lá, prosseguir com um trabalho nesse meio termo, sabe? Então, para mim, esses dois pontos foram muito legais, sabe? Mas principalmente você poder entrar no curso com o pensamento de tipo, eu ainda tenho mais 2 anos para poder estudar muito, estudar diversas matérias, diversas áreas, para depois escolher qual realmente vai ser o meu curso.
Legal. O Kevin está perguntando aqui, Kevin, até quando dá para aplicar, né, para 2024, como eu comentei, né, o processo seletivo, ele está aberto até o término das vagas, tá? A gente já está com 50%, mais de 50% das vagas preenchidas, tá, gente? Então, o Kevin, a minha sugestão para vocês que têm interesse é começar o quanto antes. Vocês não precisam ter todos os documentos, tá? Vocês podem ir passando aos poucos, não tem problema, né? A gente acompanha vocês em todo o processo seletivo, depois vocês fazem a inscrição, tá? Então, a minha sugestão é, o quanto antes vocês aplicarem, melhor, tá? A Hanna está perguntando ali, não sei se você está tranquilo para falar sobre isso, sobre seus gastos, pelo que eu estou entendendo, em Curitiba. Você tem mais ou menos Uhum. uma ideia de quanto você está gastando, enfim, Tenho. quanto que dá para gastar, quanto que dá para Uhum. economizar, enfim? Então, os números que eu vou citar aqui não necessariamente são pessoais, tá? Mas eu também tenho muita base no que eu gasto mensalmente, mas o que meus amigos também gastam mensalmente, nos que moram sozinhos ou nos que dividem apartamento, que acaba sendo um pouco mais barato, sabe? Mas assim, de aluguel, se você quiser morar sozinho ali perto da PUC, você consegue encontrar apartamentos por volta de 1.400 a 1.700, R$ 800, tá? Isso falando de aluguel, um quarto para uma pessoa, 33, 35 metros quadrados, que é onde eu moro, é por volta dessa faixa de preço, que é bem legal, é um preço justo, mas para quem divide apartamento, consegue achar por 1.900, 2.000, no qual fica mais barato se dividir por duas pessoas, quem gosta de dividir apartamento. E é muito legal porque a partir do momento que você entra na American Academy, muita gente mora sozinho, sabe? Ou muita gente às vezes mora com os pais, mas quer se mudar mais para perto da PUC. E você acaba fazendo amizade com essas pessoas e acaba podendo dividir apartamento com elas, mesmo depois de ter entrado no curso. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal. E o outro principal seria transporte, sabe? Que tem ônibus a cada 10 minutos, no qual você consegue chegar na PUC tranquilamente. O ônibus para literalmente na frente da PUC, sabe? Então o transporte é super tranquilo. E em relação à alimentação, é muito pessoal. Se você decide fazer a marmita em casa, obviamente isso é muito mais barato. A PUC é recheada de micro-ondas em todos os blocos. Tem diversos micro-ondas no qual você pode esquentar a sua marmita. Então acaba sendo um pouco mais barato, eu digo R$ 8 a R$ 10 por refeição, mas se você acaba decidindo almoçar na PUC, ter uma refeição na PUC, você vai gastar em torno de uns 23 até uns 30 e pouquinhos reais, assim, alguma coisa. Então, se você fizer a conta, os gastos são mais ou menos os principais, né? São mais ou menos esses. Legal, Ali, ótimo, né? A Amanda está perguntando, né, Amanda, depois desses 2 anos iniciais que você faz aqui, né, no American Academy, você pode ter duas opções. Ou você pode ou escolher terminar teu curso aqui na PUC, né? Daí mais 2 ou 3 anos você recebe o diploma da PUC. Ou você pode ir para Kent State, né? Ter as mais de 300 opções de cursos, né? Aí você faz a tua escolha e depende muito do que você escolher. Não sei se ficou claro para você. Qualquer coisa, é só avisar que daí, de repente, a gente pode até marcar uma reunião individual, gente. Já quero deixar o convite para vocês, tá? Tô com dúvida, ficou claro, ou eu não entendi isso direito, fiquei pensando, esqueci de perguntar isso. Manda um WhatsApp pra gente, tá? A gente marca uma reunião com vocês online. Se vocês forem de Curitiba ou estiverem passando por aqui, gente, venham conhecer a estrutura. Se vocês quiserem assistir uma aula, é super bacana, né? Se vocês quiserem um contato do Alê, pode chamar também no WhatsApp, que a gente passa o Claro, contato do com Alê, toda certeza. né, Alê? Para fazer pergunta, porque a gente acha que é muito importante, né? E isso tá com aluno falando com aluno, a gente sempre gosta muito de alinhar a expectativa com a realidade, né? Então, tudo Uhum. que vocês quiserem, tiverem dúvidas ou quiserem conversar mais, a gente está à disposição para ajudar vocês, né? Vamos ver o Kevin, começar da aplicação, eu estava na dúvida de mandar, do que mandar para nota, tá? Do IB, acredito que vou entregar aquilo que você tinha falado antes, tá? Então vamos lá, Kevin. Você pode mandar a tua nota do primeiro, segundo ano e primeiro semestre do terceiro. O IB que você faz, eu preciso entender bem certinho qual que é o IB que você faz, tá? Mas você pode mandar depois, tá? Mas qualquer coisa chama ali a gente no WhatsApp, manda os documentos que a gente te dá essa orientação bem certinho. Gente, o processo seletivo ele é todo orientado, tá? Vocês não estão sozinhos, né, Ali? Acho que se você quiser falar um pouquinho, foi todo orientado, né? A gente fica ali no WhatsApp, tá com alguma dúvida, já mandou manda o histórico, se você tiver dúvida, a gente vai acompanhando, tá? Ah, tô na dúvida da carta de motivação, a gente explica para vocês, né? Então, contem com a gente para tudo que vocês precisarem, tá? Gente, já são 8 horas, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês que estão aqui, me colocar à disposição.
Ale, queria agradecer muito tua presença, né? É muito bacana, né? A gente fala, a gente é super suspeita para falar sobre os alunos da América Academy, mas eles são tipo o Ale, minha gente. Eles são ótimos, né? Se vocês quiserem bater um papo, enfim, eles são sempre super à disposição. Então, contem conosco, né? Para que vocês precisarem. E Ale, muito obrigada por estar essa noite com a gente, aqui Eu que conversando. agradeço, eu que agradeço. Eu vou deixar meu telefone aqui nos comentários, aqui no chat, se alguém quiser mandar uma mensagem. Eu sei que o papo com vocês é muito importante, mas às vezes o papo aluno com aluno também Com é certeza. diferente, talvez sobre outro assunto, ou sobre como moradia, ou sobre qualquer outra coisa. Então eu vou acabar deixando meu contato aqui no chat. Mas eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui representando o nome da American Academy, muito legal mesmo. E espero ver vocês em breve, com certeza. Legal, Ale. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Marion. Obrigada, pessoal. E mais uma coisa, ó, quem quiser assistir uma aula do America Academy, me manda um WhatsApp também, todos estão convidados. A gente conversa pelo WhatsApp, eu mando qual módulo, quais as disciplinas que estão tendo, e vocês escolhem e podem lá assistir uma aula, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, então, e a gente se fala aí pelo WhatsApp. Obrigada, gente. Boa É. noite.